Racismo, termo infeliz, mísero criado pela mente humana. O termo racismo vem sobretudo do século XIX, utilizado inclusive por cientistas, sobretudo europeus, né? Vale salientar que o contexto histórico do século XIX era uma passagem do colonialismo para o neocolonialismo, né? Portanto, eles tinham que legitimar a conquista deles de outros povos de alguma forma, afinal eles eram cristãos e um cristão não pode colonizar e conquistar e maltratar outro ser humano, correto? Portanto, eles tinham que legitimar isso de alguma forma, portanto, eles classificaram negros como uma raça inferior e asiáticos também. Eu não sei se é por acaso ou sei lá, uma certa coincidência que os europeus colonizaram a Ásia, a América Latina e a África, e por acaso são esses mesmos povos que sofrem discriminação e racismo aqui na Europa. Coincidência ou não, e a ideia de que eles fizeram isso para legitimar os atos deles contra esses povos, bem, se você liga uma coisa a outra, você chega à conclusão que, bem, faz sentido. Contudo, eu não acho que a maioria do povo europeu é racista, né? Uma vez que o racismo ele pressupõe a superioridade de uma certa raça e, bem, raça não é um termo utilizado na biologia, eles usam família, espécie, gênero, filo, ordem, etc, etc, mas eles não usam a palavra raça. A palavra raça ela é um termo social criado exatamente nesse sentido de legitimar a conquista e os maus tratos a outros povos que eles, os europeus, diziam no século XIX que eram inferiores. Contudo, o que é inadmissível é que hoje, usar uma frase corriqueira, uma frase de efeito, em pleno século XXI, as pessoas continuem com essa ideia. As pessoas continuem achando de que uma raça, uma certa característica física visível, é superior à outra. Isso me irrita de fato, porque a raça já é um termo estúpido e esdrúxulo per se. E racismo é um termo que, bem, eu acho que a linguagem humana não conseguiu distinguir ainda uma palavra para identificar isso, porque isso é, na verdade, uma estupidez, uma espécie de estupidez, mas não dá para identificar o que é o racismo. A pressuposição de que eu sou superior a outras pessoas. Portanto, sabendo que o racismo ele é um termo social, que é baseado em fenótipos e não em genótipos, não tem nada a ver com a biologia, pois os fenótipos eles são características visíveis, e nós sabemos que características visíveis elas são dadas de acordo com a interação do indivíduo com o ambiente. Isso quer dizer que pessoas que vivem em locais mais quentes, elas tendem a ter a pele mais escura. Isso é normal. Isso não muda a genética. A ciência hoje admite que a genética humana ela não varia por mais de 0,1% entre os povos. Portanto, isso não classifica como uma outra espécie, como outro gênero. Portanto, nós somos um sós. Mas a questão em si é que os europeus, na maioria dos casos hoje, em pleno século XXI, eles não são racistas, mas são xenofóbicos, em sua maioria. Tá? E a xenofobia ela é uma doença mental que está classificada na psicologia como uma perturbação fóbica. E uma fobia é o medo do desconhecido. Xeno do grego significa desconhecido, aquilo que eu não conheço, aquilo que é distante. E fobia é exatamente medo, portanto, medo do desconhecido. A xenofobia ela pode se comparar exatamente àquele medo que pessoas têm de cobras, de aranhas, de gato e de cachorro, aquele medo que não é explicável de certa forma. Portanto, a xenofobia é uma doença. E o que eu sinto aqui na Europa é que muitos europeus são xenofóbicos, mas não necessariamente racistas. Enquanto que o racismo ele se compara à suposição de que você é superior socialmente, a mesma coisa de quando nós, que estamos incluídos dentro da sociedade, trabalhando, pagando taxas, etc., nos sentimos superiores quando vemos um mendigo na rua. É a mesma coisa. A pessoa racista, quando ela olha para uma pessoa de um outro país, de uma outra etnia, com hábitos, cultura e etc. diferentes, ela se acha superior socialmente, mas é uma coisa que vem de fora. Ela vê o fenótipo, as características físicas visíveis. Enquanto que a xenofobia é uma coisa que vem do inconsciente, provavelmente um trauma durante a infância. E o que se percebe é que exatamente isso. Pense, chega um negro
desculpa o termo social, que também denigre, opa, outro termo social, foda-se o politicamente correto. Imagina uma pessoa de pele preta que chega em um ambiente onde só tem brancos, uma pessoa desse tamanho, uma pessoa forte. Aquilo causa um certo medo, é o desconhecido, as pessoas que não têm contato com aquilo. Portanto, essas pessoas começarão a ter uma circulação sanguínea mais rápida, ou seja, o coração acelera, né? Vão ter dificuldades para respirar e as mãos vão começar a suar também. Isso é uma fobia. Porque a fobia, ela se encaixa nas ansiedades. Uma ansiedade é uma fobia. Portanto, isso são sintomas de ansiedade. Uma fobia causa ansiedade, tá? E aí, como é que você vai reagir? Muitas vezes as pessoas reagem com violência. Não é o caso do asiático, por exemplo, que devem ter uma certa xenofobia, mas eles não reagem com violência. Então, a questão é como você reage à sua doença, certo? Então, o europeu, por se achar superior também socialmente, tende a agir com violência e a falar, volta para o seu país se está ruim aqui. Enquanto que o asiático simplesmente se distancia. Portanto, eu não acho que portugueses, alemães, franceses, noruegueses são necessariamente racistas, mas muitas vezes acontece a xenofobia e cabe a nós, enquanto imigrantes no país deles, a identificar. Então você olha o comportamento da pessoa. Ele realmente se acha superior? Ou ele está tendo apenas um ataque fóbico? Se for um ataque fóbico, essa pessoa tem que se tratar. A xenofobia, por acaso, ela é tratada exatamente como outras fobias são tratadas. Com exposição ao objeto do medo. Uma pessoa tem medo de cobra, a pessoa é exposta a cobras e até ela entender que uma cobra, na verdade, não representa perigo. Portanto, sim, deve existir racismo aqui em Portugal. Sim, deve existir racismo. Existe racismo, né? Não deve, pressupõe uma possibilidade, mas sim, existe, mas contudo, observemos, essa pessoa está sendo xenofóbica ou está sendo racista? Se for racista, é uma presunção social, tá? É uma coisa construída pelo meio, é uma coisa que foi construída socialmente. A família dela provavelmente também é racista, o meio em que ela anda também é racista, e etc. E se for xenofobia, ela é uma coisa, bem, que também é social, vamos falar de Carl Jung, falando do inconsciente coletivo. Ela pode ser uma coisa também que é construída socialmente, mas é uma coisa que vem de dentro, é uma fobia, é o medo. Portanto, fica a ideia, saibamos identificar quando sejamos vítimas de racismo ou quando sejamos vítimas de doentes xenofóbicos. E fica a ideia. Tchau, tchau.